Que foi? Ai, o meu nome é Michele, eu tenho, mais conhecida como Pink, eu tenho 40 anos, fiz 40 anos ano passado, sou casada com o Hudson, tenho uma filha que se chama Lua, que tem 19 anos. Ah, sim, acima de tudo sou filha, né? Acima de qualquer coisa de me apresentar, independente de cargo ou qualquer coisa, eu sou filha. Acho que a gente tá aqui hoje por causa disso, principalmente, né? Porque eu tenho um pai que me ama muito, muito, e um pai que eu amo muito. Então, que ele me deu o maior poder de todos, o poder de ser filha. Para mim não existe nada que se compare a isso. E a gente tá aqui hoje para falar dele, para falar do que ele tem feito na minha vida, né? Para falar do que eu tenho vivido. Especificamente, né, desde meados aí de 2022. Por isso que a gente está aqui hoje. Eu conheci Jesus há 18 anos. Se eu tivesse ideia naquela época que eu estava entrando numa igreja evangélica, eu nunca teria entrado. Eu entender que Deus era que era um pai de perto, sabe? Para mim, eu sempre tive a ideia de que, é Deus lá no céu dele, no lugar dele, no trono dele, e eu aqui. E não que ele se envolveria tanto, que seria possível ser íntimo dele, sabe? Eu não tinha ideia de que ele era um pai de perto, sabe? Tipo, Deus conosco. Eu não tinha ideia de que poderia ser assim. Então, eu acho que isso foi o que mexeu muito comigo. Naquele momento, eu me vi amada, assim. Me vi, tipo, sendo acompanhada por um Deus que estava perto. Que não estava longe como eu imaginava, mas que ele estava perto, assim. Então, isso foi o que me impactou mais, assim. Para mim, o maior milagre que eu já vi foi Jesus na minha vida. Não existe milagre maior que esse. O maior milagre que eu poderia receber é Jesus, sabe? Porque eu era totalmente improvável. Totalmente improvável, totalmente, sabe? Sabe os loucos confundindo os sábios? Eu era o louco. Então, para mim, não existe milagre maior que ele possa fazer na minha vida do que, tipo, já ter me dado Jesus, sabe? Meu maior milagre é Jesus. Essa história começa com tosse, muita tosse. E em 2022, eu comecei a tossir bastante. Eu tinha tido uma gripe, pensei que fosse, de repente, um restolho, assim, né, da gripe e tal. E aí eu não fui procurar médico, não fui procurar nada disso, porque para mim ainda era só uma tosse. E aí comecei a tossir e não parava. Comprei xarope, fiz um monte de coisa e não parava essa tosse, né? Isso mais ou menos setembro de 2022. E continuei, e aí eu comecei a ter alguns sintomas, né? Sentia um pouco de gosto de sangue quando eu tossia, me sentia um pouco estranha, me sentia bem cansada, então coisas que eu não fazia antes, por exemplo, dormir no meio da tarde, enquanto eu estivesse trabalhando, assim, eu não fazia isso, mas comecei a fazer, então eu me sentia mais cansada. E aí, depois bastante insistência de algumas pessoas próximas a mim e eu ver que realmente eu estava sentindo algo diferente, eu procurei um médico e nós começamos a investigar o que poderia ser aquilo, né? E então, em dezembro, início de dezembro, eu já tinha procurado um médico, mas aí eu comecei a me sentir pior. Comecei a sentir falta de ar, um cansaço muito grande e a médica a início, né, isso primeira quinzena de dezembro de 2022, de início a médica pensou que se tratava de uma tuberculose, que eu já achava assim algo grave, né, uma tuberculose.
E nós investigamos, fiz o teste e não era. Aí fui encaminhada para um pneumologista. O pneumologista, por sua vez, também falou: olha, a gente vai ter que fazer uma biópsia, porque podem ser 3 coisas, né? Ou você está com uma pneumonia muito grave, nisso porque eu já só piorava, né? Ou você está com a tuberculose, mas foi um falso negativo. Ou alguém já falou com você sobre câncer. E aí eu falei que não, ninguém tinha falado nada ainda, né? E aí ele falou, olha, a gente vai investigar. Mas parece que algo dentro de mim, assim, né, parece que Deus já estava me preparando para algo, né? E aí em dezembro eu só piorei. Tiveram as festas de dezembro e eu tossindo muito e com bastante falta de ar e bastante cansaço. Só que no final do ano, no ano novo mesmo, eu comecei a sentir uma dor muito forte. Então, no dia 2 de janeiro, eu tive que ir para o hospital porque eu não conseguia respirar direito. Então, toda vez que eu respirava, eu sentia uma dor muito forte, né? E aí fui para o hospital e chegando lá eles já constataram que eu estava em sepse. Aí tive que ser internada, fui internada. Nisso eu já tinha feito a biópsia há alguns dias, né, atrás, assim, antes dessa data, e estava aguardando o resultado desses exames. Quando eu cheguei no hospital, eles começaram a cuidar de mim, e aí eu estava com pneumonia já bem avançada, bacteriana, né, eles não sabiam ainda qual era a bactéria que estava agindo ali, mas inicialmente eu comecei a tomar antibiótico, não fez efeito nos primeiros 7 dias. E aí, no dia 12 de janeiro, eu ainda internada, né? No dia 12 de janeiro, eu recebi o resultado da biópsia que eu tinha feito. E aí, os médicos vieram falar comigo, mas eu já tinha olhado o exame antes, né? Como eu recebi por celular ali, eu já tinha lido, né? E foi aí que quando eu li adenocarcinoma, né? Adenocarcinoma de não pequenas células e no pulmão esquerdo, eu levantei, não conseguia quase andar, né? E aí foi que eu fui até o banheiro, me olhei no espelho e falei comigo mesma, né? Falei, ok, você tem câncer. O que você vai fazer agora? E eu declarei aquele dia, eu falei, tudo bem, eu tenho câncer, mas você já vai nascer morto. Você já tá morto, assim, eu acredito desde aquele momento, até antes, lógico, né? Deus me encorajando, né? Me impulsionando a ser forte e corajosa. Só que eu não entendi ainda o que era ser forte e o que era ser corajosa, e fui entender ao longo do processo. Isso, mas foi isso. Aí os médicos vieram, né, falar comigo, que eles sentiam muito, né, mas que o resultado do exame era esse, que eu tava com câncer. Na verdade, eu acho que uma das partes mais tristes, eu acho que de viver, né, de você ter um diagnóstico de câncer, e eu não sei se vale para todo mundo, tá, mas tô falando para mim, né, é a forma como as pessoas vão te olhar. Então, assim, porque você tem o seu sofrimento, porque você teve um diagnóstico de câncer, e geralmente as pessoas, tem gente que nem fala a palavra, né, câncer, ou ouve-se, se fala câncer, mas ouve-se morte, né? Então, eu ver os meus pais, né, quando a médica deu a notícia e até eu não tenho como explicar, assim, eu tenho, na verdade, Deus, né? Mas a médica, os enfermeiros, o meu médico, eu não tenho, assim, palavras, eu tenho certeza que Deus foi preparando um por um, sabe? Então, a doutora Raquel, que foi quem primeiro deu a notícia, ela foi tão humana, foi tão, sabe, de Deus mesmo, assim, uma pessoa tão maravilhosa, e eu não conseguiria dar notícia, eu não queria dar notícia para minha mãe, porque aquele dia 12, depois de todo o tempo que eu vim sofrendo, que eu tive derrame pleural, que eu tive a pneumonia, que eu não conseguia andar, que eu só sofria, o dia 12 de janeiro foi o dia que eu tinha acordado melhor,
nesse processo. Eu cheguei até a mandar uma mensagem para a igreja, para falar, gente, hoje eu tô ótima, hoje eu tô super bem, foi o dia do diagnóstico. Então, e eu não ia conseguir contar para minha mãe, né? Eu falei, não, hoje eu não vou contar para ela, hoje eu vou só deixar ela saber que eu tô bem. Mas Deus sabia que eu precisava contar. Então a doutora Raquel estava ali comigo e ela falou, você quer que eu conte? E aí ela contou e depois nós chamamos, né, o meu pai e a Lua e chamamos o Woody. Então, eu acho que essa parte é uma das partes mais difíceis, Gá. Você vê as pessoas que você ama. Eu entendi que quando a gente adoece, quem a gente ama e quem nos ama adoece junto, sabe? E você vê essas pessoas sofrendo por você, assim, junto com você. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso você ter uma rede de apoio e ter pessoas que te amam e te ajudam, estão ali para ver você chorar, para ver você sorrir, para todos os seus momentos, sabe? Ao mesmo tempo, para mim era um sofrimento muito grande vê-los, ver que eles estavam sofrendo por algo que eu estava passando, né? Então, eu não tenho assim a dimensão de como foi para eles a ideia, né? Por mais que eles digam algumas vezes. Acho que a gente ainda vai ter esse tipo de conversa, mas é tudo muito recente, né? Mas eu acredito nisso, porque realmente você vê assim as pessoas que te amam te olhando com aquele rosto de tipo, eu queria que ela não estivesse passando por isso, ou sabe, não tem nada que eu possa fazer, né? Esse sentimento, né, de impotência. Eu acho que é muito difícil você ter essa dimensão, assim, ver o que eles estão passando. Então, essa parte para mim pegou bastante. Ver o sofrimento das pessoas por mim, assim. Acho que pegou bastante. A minha mãe, muito abalada, né, chorando ali. Pelo amor de Deus, uma mãe, né? Desespero de uma mãe, ver a filha passar por isso. E eu, assim, eu não tive dúvida nenhuma que Deus estava no controle de tudo. Eu nunca tive, nunca, assim. Nunca pensei que Ele perdeu o controle, eu nunca pensei que Ele tivesse deixado de ser bom ou que Ele tivesse me abandonado, não. Eu acho que esses momentos são os momentos que realmente nos colocam à prova, a nossa fé à prova, sabe? E eu lembro que quando, assim, foram muitas coisas que eu passei e Deus me ensinou a ter dor. Nada nos ensina como a dor. Acho que nada nos ensina como o deserto, sabe? Eu vejo essa fase toda e vejo isso e o que eu tô passando ainda. Eu não acho que Deus tenha me tirado do deserto. Eu só entendo que Ele está me tratando no deserto, está comigo no deserto, está sendo, sabe, permanece bom comigo no deserto. Então, quando eu me vi no vale da sombra e da morte, eu entendi que ainda assim Ele estava ali comigo. Então, eu precisava... Eu sempre soube que eu era vencedora, entende? Que, tipo, o câncer perderia de qualquer forma. Porque se eu morresse, não é o que a gente que é uma loucura isso para os homens, não é? Mas assim, é o que a gente vive para que a gente tenha uma vida digna de morrer no Senhor. Então, se eu morresse, eu estaria com Deus, estaria com Jesus e estaria no melhor dia da minha vida. E dando o abraço que eu mais aguardo na vida. E se eu vivesse, o nome de Jesus ia ser glorificado de qualquer forma. Então, assim, Deus não perde nunca, sabe? Então, eu entendia que eu ia ser vitoriosa de qualquer forma, sabe? Né? Então, assim, a vitória não é sempre ter assim, eu não sei o que um vislumbre da vitória para mim era chegar até o fim com Jesus. Isso é a vitória para mim. Então eu sempre tive a certeza disso. Eu falei pro câncer, você já nasceu derrotado.
loucura, né? Conversar com ele, mas eu falei, você já nasceu derrotado, esse câncer já nasceu derrotado. E foi no dia, foi assim que eu tive a notícia, que eu fui ali na frente daquele espelho e eu falei, você já nasceu derrotado, porque eu não vou largar de Jesus, eu não vou. Então, de alguma forma, de uma forma ou de outra, ele já era derrotado. Então, eu tive essa, sabe, eu sabia que, é lógico, eu me entristeci, é lógico, eu gostaria, não sou louca, não gostaria de passar por isso, eu não gosto, quem gosta de sofrer, ninguém pede para sofrer, mas quando você entende que em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao sofrimento, você vai tomar sua dor, você vai tomar tudo que você é, ou melhor, ou nada que você é, que a dor te faz entender isso também, e você vai seguir em frente, sangrando ou não, triste ou não, você segue em frente, sabe? Então é isso que eu entendi, assim, desde o primeiro dia, que eu não tinha para onde voltar, e é isso, o crente não tem para onde voltar, né? Por quê? Porque a fé não é negar a realidade, né? Ter fé não é negar a realidade. Então, eu sabia que viriam dias mais difíceis ainda. Só que eu sempre quis saber a verdade. Eu nunca quis que me escondessem nada, eu nunca quis ser poupada de nada. E eu perguntei para o médico quanto tempo eu tinha, que eu gostaria de saber, e ele não queria me falar, porque ele falou que ele achava melhor não, porque geralmente não é o que eles fazem, mesmo porque eles têm a consciência de que não depende deles, né? No fundo. Então, aí, depois de muita insistência, e eu falei para ele, eu quero saber, porque quando eu viver mais do que isso, eu quero poder testemunhar que eu vivi além do que os médicos diziam que eu viveria. Então, o câncer já estava avançado, eu não falei isso, acho importante, né? Já era um câncer em estágio 4, então eu só fui primeiro recebendo os nãos, né? É passível de cirurgia? Não. Tem cura? Não. É um câncer que ele não tem cura. É estágio 4, então eu já estava com metástase óssea também, por isso, né, do estágio. E quando ele me disse, ele falou, olha, eu estimo que você vai ter aí mais ou menos 3 anos de vida, mas você vai viver bem por causa do tratamento. Então, isso ao mesmo tempo que me confortou que eu viveria bem, mas era difícil acreditar, porque eu ainda estava bem debilitada, ainda assim foi um choque, né? São 3 anos. 3 anos desde o diagnóstico, eu lembro que eu cheguei a escrever, são 1000 dias, inclusive. Hoje a gente está no dia 736. Inclusive, eu tenho marcado aqui. E nesse dia eu lembro que a gente saiu do consultório e nós entramos no carro, eu e meu marido, e a gente chorou. E nós choramos bastante. Foi um tempo de muito choro, esse tempo todo, né? Mas nesse dia nós choramos e aí, enfim, é isso. A gente decidiu que nós não iríamos contar, né, para as pessoas, não precisava ficar falando sobre isso. Foi uma decisão nossa, mas a gente sabia que isso era o que os médicos diziam, os 3 anos, né? Então foi muito difícil. Assim, você vai passando por estágios, né? Então, primeiro eu via o câncer como um ladrão. Então, ele veio me roubar. Ele veio roubar meu tempo, ele veio me roubar da minha vida, ele veio me impedir de ver, né, a minha filha, por exemplo, né? Minha filha se formando, a minha filha se casando. Então, ele vai te roubando, né? Os nãos que você vai ouvindo. Ah, você não pode mais engravidar, você não pode fazer isso, você não pode. E então, é como se ele viesse, o ladrão viesse te roubando. E aí, eu entrei nessa questão de tipo, não, então se eu vou morrer, se eu tenho, né,
esse tempo de vida eu vou aproveitar. Só que para mim o aproveitar era tipo, então eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer muitas coisas, eu vou... E assim, isso é bom por um lado. Eu comecei a entender muitas coisas. Então assim, uma coisa que foi muito legal, por exemplo, é que eu queria ter minhas amigas mais próximas de mim, eu queria ter mais tempo com elas. Então a gente começou a fazer um encontro, a gente organiza hoje, então todos os meses pelo menos a gente tem uma vez por mês, a gente se encontra e a gente conversa e a gente tem esse tempo, sabe? Que é maravilhoso. Então assim, existem as coisas muito boas de você se dar conta da brevidade que você tem, de como a vida é breve, de como a vida é curta, de como o homem realmente é um sopro, como a palavra do Senhor diz, mas também existe essa questão de talvez a gente entrar nesse modo de então eu vou à forra, eu vou aproveitar e vou comer tudo que eu quero e não é assim, né? Nenhum extremo é bom. Então eu tive que passar por isso e quando eu comecei a melhorar, que eu percebi que talvez aqueles 3 anos fossem se estender, eu comecei a entender que eu precisava me cuidar. Que Deus estava insistindo. Na verdade, o que eu entendi foi Deus insistiu comigo. Ele insistiu com a minha vida, eu entendo. Assim, cada dia que eu acordo, eu entendo como a insistência de Deus comigo. Eu ainda tenho coisas a fazer. Eu ainda tenho Ele insistindo. Vai, você tem mais um dia. Você precisa fazer algo. Então eu comecei a entender que eu precisava corresponder com Deus, não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. Então se eu antes deixei de fazer algumas coisas e me cuidar como deveria, e não que o câncer tenha sido consequência disso, mas eu entendi que de repente se eu tivesse fisicamente melhor, talvez eu poderia não ter sofrido algumas coisas que eu sofri, sabe? Mas hoje eu entendi isso, assim, então eu tenho buscado me cuidar, tenho buscado estar preparada também fisicamente para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, sabe? Porque se Ele está insistindo comigo é porque Ele tem alguma coisa para fazer ainda. Muita coisa, né? Eu queria ser curada? Lógico que eu queria ser curada. É lógico que eu quero ser, né? Não vou nem falar, né? Mas eu entendia e sempre entendi isso, que não necessariamente Deus precisa fazer as coisas. Não necessariamente não, e não precisa. Como eu disse, Jesus, ele já fez tudo por mim, Ele já me deu Jesus. Se Ele não me desse mais nada, se Ele não fizer mais nada na minha vida, Ele já me deu tudo. Então eu tenho esse entendimento assim, e não que eu acho que quem peça a cura porque está passando por alguma enfermidade está errado. Isso é uma coisa que eu vivi, que é meu assim. Então eu pedi, entre tantas outras coisas, que eu continuasse sendo a mesma pessoa, que o câncer não roubasse de mim a minha alegria, que eu não me tornasse uma pessoa amarga. Sim, que se trata de muitas coisas, de eu entender que Ele já me deu muita coisa, de eu entender que Ele está no controle de todas as coisas, mas principalmente, se eu continuar vivendo como eu estou hoje, tá ótimo. Porque hoje eu estou muito melhor do que eu estava há 2 anos atrás. Eu não tenho um diagnóstico de cura. Eu tenho câncer ainda, ele tá aqui, mas ele não, assim, as células elas não estão se manifestando, né? O câncer ele está, eu tenho neoplasia no meu exame, sai que existe, né? No exame constata-se que existe a neoplasia, mas no momento as células elas não estão agindo no meu corpo, então é isso que está acontecendo. Segundo o meu médico, é como se o câncer estivesse adormecido. Então, assim, eu não preciso, e eu entendo isso, eu não preciso de um papel, eu não preciso de uma pessoa me dizendo que eu estou curada, porque eu estou viva. Eu estou viva e eu estou bem. Então, isso para mim já é o suficiente, entende? Isso já me faz amar a Deus profundamente, assim, a cada dia mais. Eu lembro que teve um dia que eu escrevi, né, para Ele. Falei, Deus, eu achava que eu te amava, mas hoje eu entendo que eu te amo mais ainda do que eu pensei que eu te amava.
E eu não tô falando que eu amo ele porque eu tô viva. Não é isso, tipo, entende? Não é pelo que ele me dá, mas é porque ele tá comigo. Ele poderia me deixar viver 1000 anos, mas se eu não tivesse ele, não valeria a pena, entende? Você falar, o que você prefere? Um dia comigo ou 1000 anos? Né? Eu preferia um dia, não teria dúvida, 1 minuto, 1 segundo, entende? Então, é isso, assim. Esse é o milagre. Cara, Jesus é meu milagre. Ele tá comigo, sabe? Eu lembro que eu ficava muito, é um dos meus versículos preferidos, que ele fala, e eis que estarei contigo todos os dias, até que eu venha. Então, durante esse tempo, eu não tive grandes visitações de Deus, eu não tive visões e coisas assim que a gente pode tratar como nossa, sabe? Mas Deus, ele me manteve assim na palavra dele, sabe? É o que eu já sabia a respeito dele, é o que ele ia me dizendo, assim. Então, um exemplo, né? Quando eu tive o diagnóstico, foi Deus, fala comigo. O Senhor me dá uma palavra, fala comigo. E Deus fala com a gente, na palavra dele, né? Essa é a palavra dele. E aí foi Romanos, onde ele me dizia transbordar de esperança, que nós precisamos transbordar de esperança. Então, assim, não era em vão, a fé não era em vão, nada do que eu estava vivendo era em vão, eu tinha que ter esperança. E a maior esperança é o quê? Que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá tristeza, que não... Então essa é a minha esperança, sabe? Então durante esse processo ele foi me mantendo na palavra dele, então ele foi falando comigo. É isso, eu orava e oro e peço todos os dias que Deus me encontre fiel, que quando ele me buscar, ele me encontre fiel, sabe? Acho que eu orar para que o câncer não me mudasse, não que eu acho que eu tô perfeita, ou não é nada disso, pelo amor de Deus, mas era isso, que quando ele me procurasse, ele não encontrasse as minhas frustrações, a tristeza por estar doente, ou não, que ele me encontrasse fiel a ele. Tipo assim, encontrasse amor por ele, encontrasse devoção a ele, e não frustração por estar doente, ou dúvida, né, questionamentos de por que passar por isso, por que não, o que me faz diferente, por que eu não passaria por isso, o que me difere dos outros, na verdade. Então eu entendi isso, assim. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é que muitas vezes a maior coragem que você vai ter é só de viver mais um dia, só de se levantar e passar mais uma noite vivo, sabe? E amém. E essa é a sua coragem do dia. Essa é a sua força. Sabe, o ser forte e corajoso, né? Às vezes a gente mistifica muito isso. A gente acha que precisa ser muita coisa e fazer muita coisa. E não, às vezes você só ter passado mais um dia, enfrentado mais um dia, já te fez forte e corajoso, sabe? E assim, eu entendo que eu vivo mistérios, né? De Deus. Eu não vou compreender, tem coisas que eu não vou compreender, mas e daí? Sabe? Tipo, quem sou eu para querer que Deus me dê alguma satisfação ou me explique por que eu tô passando por isso? Quem sou eu? Não é? Quem sou eu? Então, eu só sei que ele é bom, eu não sou nada, ele é tudo, e é isso, sabe? Então é isso, como é maravilhoso não se desesperar em meio às dificuldades, sabe? E eu acredito que quem não se desespera é quem tem esperança. Então, como é maravilhoso ter esperança, como é maravilhoso saber que Jesus funciona, como é maravilhoso. E funciona muito, funciona mesmo, não é? Eu acho que eles não têm ideia da importância deles na minha vida, assim. Não sei, mas não que eles não tenham ideia por eles, mas acho que talvez eu não deixe tão claro sempre, sabe?
o quanto, acho que às vezes a gente tenta demonstrar em atitudes o que a gente sente, mas não é possível. E em palavras, né? Tem palavras que não dá. Eu falo que a minha palavra preferida no mundo é inefável. Que eu falo que é Deus. Deus é inefável, que é tipo, você pode usar todas as palavras que existem, mas você nunca vai poder, nunca vai conseguir descrevê-lo, sabe? É inefável. E para minha família, meus pais, minha família, minha irmã, todo mundo, meu cunhado, meus tios, que eu amo tanto. E, nossa, como eu sou grata, assim. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela vida de vocês. Meu marido, minha filha, meus cunhados, a minha igreja, a minha família, né? Ligação, meus amigos, minha rede de apoio, assim. Eu talvez não consiga expressar em atitudes a importância de vocês para mim, mas com certeza ter alguém, saber que eu estou segura, porque eu tenho sempre alguém para me amar, para me ajudar a enfrentar mais um dia, para estar comigo, sabe? Eu tenho respaldo, eu não estou sozinha. É isso que vocês significam para mim, sabe? Um respaldo de Deus, assim. Então, eu saber disso me torna mais segura, faz com que os meus passos sejam mais seguros nessa terra. Isso para mim é ter uma família, sabe? Ter alguém que é por você. Então, obrigada. Eu sei que vocês são por mim. Eu sei que essa luta eu nunca lutei sozinha. Então, obrigada. Eu amo muito vocês e tenho me alegrado porque a gente pode viver um novo tempo, porque a gente pode viver novos dias, porque a gente pode celebrar muito e porque Deus está conosco, sabe? Então, Ele me deu a melhor família que eu poderia ter, Ele me deu as melhores pessoas que eu poderia ter, assim, eu não faria melhor que Ele, jamais. Então, vocês são a demonstração do amor de Deus por mim, sabe? E eu sou muito grata por isso, porque eu me sinto profundamente amada. Obrigada. É isso, Gá.